Olá, eu sou Ana Ruth Starepravo, autora do material de matemática do programa Educa Juntos, e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar o jogo Dados Mágicos, que é o elemento disparador de uma das sequências didáticas que compõe o volume 4 dos cadernos de atividade, tanto na versão professor quanto estudante. Jogando dados mágicos, as crianças irão trabalhar com um princípio que é muito importante no nosso sistema de numeração decimal, que é o princípio da posicionalidade. Em geral, na escola, o valor posicional ele é trabalhado por meio de atividades muito pobres que acabam treinando a criança para decompor os números em centenas, dezenas e unidades. Em geral, as crianças fazem essa atividade de forma muito mecânica, né? Nem pensam muito sobre o que estão fazendo, porque acaba jogando para esse automático, que é repetir um modelo que foi apresentado e cumprir com algo que para ela muitas vezes não tem sentido nenhum, significado nenhum, né? Agora, já no jogo, a gente tem um contexto, né, muito significativo, no qual a criança vai pensar, porque ela pode escolher, né, ela pode atribuir poderes aos dados, modificando o seu valor. Então, essa questão, né, até do próprio nome, né, dados mágicos, é muito interessante, as crianças costumam gostar muito, porque no lançamento dos dados, em geral, em qualquer jogo, as crianças têm essa coisa de, muitas vezes, até soprar, né, o dado quando joga, então, como se ela pudesse, de alguma forma, controlar o resultado que vai ser obtido. E aí, no jogo, a criança vai lançar sempre 3 dados, e ela pode atribuir um poder diferente a cada um. Então, um deles vai ser o dado comum, ou seja, os pontos que estão mostrados ali valem o que eles são mesmo, mas os outros dois, um deles pode ser o dado mágico, e, portanto, cada ponto do dado valerá 10 pontos, e no outro, super mágico, cada pontinho do dado valerá 100 pontos, né? Então, no caso de obter, como mostrado na imagem, um dado com 6, outro com 4, outro com 2, o maior número que essa criança poderia formar seria o 642. Como o objetivo do jogo é obter a maior pontuação em relação aos outros jogadores, então essa seria a melhor opção para a criança. A gente sugere no caderno do professor que o jogo seja apresentado para as crianças, né, numa roda, com todas as crianças sentadas no chão, e se sugere que comece com uma provocação em relação à palavra multiplicar. Você pode perguntar para as crianças se elas já ouviram essa palavra multiplicar. Mesmo para as crianças que não estudaram formalmente a multiplicação, é possível que elas já tenham até ouvido isso em casa ou na escola, né? Quando a gente fala que multiplicam-se, por exemplo, os casos, né, de uma determinada doença, ou os filhotes dos animais, né? Tem animais que se multiplicam muito rapidamente, enfim. Então, nesse contexto, talvez trazer algumas reportagens de jornal para que as crianças trabalhem com esse conceito de multiplicar, e a partir dele a gente trabalhe com as crianças essa ideia de como que nós poderíamos multiplicar os pontos dos dados, né? A ideia aqui não é introduzir tabuada, nada disso, mas é trabalhar realmente com o conceito, a palavra multiplicar, porque é isso que elas farão no jogo. Elas, atribuindo poderes, elas multiplicarão os pontos obtidos nos dados. Então, a gente sugere também que se aproveite para conversar com as crianças sobre o papel dos registros nesse jogo, porque pela própria ideia aqui da multiplicação dos pontos, é possível que algumas crianças produzam registros, como já foram mencionados em outras sequências didáticas, especialmente na sequência didática ditado de números, que acabam correspondendo muito à numeração falada, né? Então, por exemplo, a criança pode registrar o 431 como 400, o 30 e o 1. O que não estaria errado se tivesse um sinal de mais, né, entre o 400 e o 30, e entre o 30 e o 1. Mas é possível que as crianças façam isso, e na verdade a gente não ofereceu nesse jogo uma tabela de pontuação justamente para que essas hipóteses descritas das crianças apareçam,
aparecendo, elas possam discutir sobre essas hipóteses, né? Porque não está correto, do ponto de vista do conhecimento social, se registrar o número da forma como nós falamos. Então, se propõe muito essa comparação entre os diferentes registros que as crianças produzem, até para elas mesmas observarem. Se o número 431 é menor do que o 541, então como que eu posso escrevê-lo com mais algarismos? Então, são dadas várias orientações sobre como conduzir o trabalho com esse tipo de registro que as crianças produzirão. E aqui a gente também, no caderno do professor, oferece bastante fundamentação teórica a respeito do trabalho com valor posicional, porque, em geral, ele não é bem explorado na escola. Na verdade, ele é reduzido a se mostrar para as crianças as classes e as ordens dos números. E aqui, conforme apontado pela Camille, a gente pode ver a questão de que esse sistema de dezenas, né, ele também envolve uma síntese de relações, né, que são as relações de ordem, de inclusão hierárquica, mas que deve ser feito pela própria criança. Então, esse é um processo difícil, né, as crianças conseguirem pensar nas dezenas e unidades ao mesmo tempo, portanto, as crianças trabalham muito com o sistema de unidades, como a gente aponta aqui. É muito comum que a criança veja o 541 como 500 mais 40 e mais 1, o que é até mostrado ali na escrita dela, né? E não como 5 centenas, 4 dezenas de uma unidade. E com base nessa forma como ela trata os números, ela também desenvolve as suas estratégias de cálculo. Portanto, né, como em várias outras sequências didáticas são mostradas aí nesse material, que as crianças, quando incentivadas a criarem seus próprios procedimentos de cálculo, elas calculam primeiro pelas ordens mais elevadas, né? E tratando os números como unidades, né? Então, ela trata como 500, então se ela tivesse que somar 541 mais 180, por exemplo, ela somaria 500 mais 100, o 40 mais o 80, né? Então, sugere-se aí a leitura desse material do professor para compreender por que é tão importante a gente mudar essa perspectiva do trabalho com valor posicional. E aí também nesse material são oferecidos, nessa sequência didática, né, como nas demais, são oferecidos, apresentados problemas no caderno do estudante que ajudarão as crianças a refletirem sobre situações que vivenciaram durante o jogo. Então aqui, por exemplo, se mostram os dados obtidos por duas crianças e se pergunta sobre as diferentes possibilidades de pontuação, né, que poderes elas poderiam atribuir a cada dado e, nesse caso, qual a melhor pontuação que cada um poderia fazer. E o interessante do problema, desses problemas, né, embora envolvam as mesmas situações vivenciadas em jogo, é justamente a possibilidade de se discutir de forma coletiva, porque aí todos estarão trabalhando com o mesmo conjunto de dados, né, com os mesmos números. Aqui também são propostas algumas questões que envolvem as diferentes possibilidades de composição numérica quando há números repetidos. Então, aqui se apresenta um conjunto de dados da Laura e o conjunto de dados da Alice, sendo que na Laura há dois números iguais. Então, portanto, as possibilidades de formação numérica são muito mais reduzidas do que as possibilidades que a Alice vai ter, porque tem 3 números diferentes, portanto, terá um conjunto maior de possibilidades de formação de números. Também são apresentados registros produzidos por crianças para marcar sua pontuação. Então, há crianças, por exemplo, que registram os conjuntos de 100 e os conjuntos de 10 possíveis. Então, a interpretação desses registros das crianças pode ser um problema interessante para as crianças pensarem sobre a composição aditiva dos números. Também aqui, a partir dos dados e do número registrado pela criança, é pedido que ela mostre o valor que se atribuiu a cada um dos dados. E aqui também a gente apresenta uma variação do jogo, que seria a introdução de um quarto dado, né? Então, mais um dado para ser lançado, e, portanto, um novo poder a ser atribuído, que é o dado poderoso, e, nesse caso, cada dado valerá 1000 pontos. Então, isso para aquelas crianças que você vê que já podem ir além, já poderiam trabalhar com números de 4 algarismos, então esses serão problemas mais desafiadores.
E aqui também uma proposta de análise a partir de um registro que traz justamente essa influência da numeração falada. Então, pede-se para a criança que analise por que essa forma de registrar a pontuação não está correta, embora a gente consiga ler ali o 5.430 e o 1, por que não se registra dessa forma? Então, explorar justamente a ideia do valor posicional a partir de uma hipótese de registro numérico de uma criança. E, finalmente, uma atividade complementar, que, embora esteja relacionado ao contexto do jogo, não envolve uma situação que acontece realmente no jogo, né? Porque aqui a gente apresenta conjuntos de dados, sempre quatro dados, e pede às crianças que mostrem a melhor pontuação que seria obtida e a menor. Né? No jogo não interessa a menor, mas aqui a gente propõe essa possibilidade das crianças analisarem qual seria o menor número possível de se formar a partir de cada conjunto de dados. E, finalmente, né, como em todas as sequências, a gente encerra aqui oferecendo uma referência a partir da qual você poderá aprofundar, né, as questões discutidas aqui, sobretudo em relação à construção do sistema de numeração e à compreensão do valor posicional. É isso, gente. Então, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.